Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso espaço, o lugar onde a verdade não se esconde. Vamos direto para as nossas notícias do dia. Edson Fachin assume a presidência do STF e a pergunta é, vai mudar alguma coisa? Ou será mais do mesmo? Estados Unidos estuda impor sanções a ministro de STF, incluindo Gilmar Mendes e Flávio Dino. Alexandre de Moraes continua agindo como vítima, investigador, juiz e até relator da própria anistia. Site do escritório da família de Moraes é derrubado após denúncias. Flávio Bolsonaro peita Paulinho da Força e afirma: a única saída é a anistia ampla, geral e restrita. Famílias de presos e exilados políticos seguem pedindo justiça e chorando pelo fim da perseguição. No Congresso, Michel Temer, Aécio Neves e Paulinho da Força aparecem manobrados por Moraes. Economia dá sinal de colapso. Chineses abandonam prédios internos na 25 de março em São Paulo. Gilmar Mendes articula projetos para blindar ministros e bancos contra sanções internacionais. Funcionário da Rede Globo é preso em flagrante por extorquir deputado. Meus amigos, se preparem para o grande ato do dia 7 de outubro em Brasília, pelo fim da perseguição política. Agora, meu amigo, antes de mergulharmos em cada uma dessas manchetes, eu preciso de você nessa luta. Se inscreva agora nesse canal, ative o sininho e deixe o seu like. Comente aqui embaixo e compartilhe esse vídeo em todos os grupos de seu WhatsApp, Telegram, Facebook. Essa batalha é de informação. Cada vez que você compartilha, você ajuda a derrubar a muralha da mentira. Então não vacile. Curta, comente, compartilhe e já se inscreva. E mais uma coisa, comente aqui da onde você está nos ouvindo para que eu possa te dar um abraço no próximo vídeo. E vamos agora para as nossas manchetes do dia. E lembre-se sempre, aqui nós matamos a cobra e mostramos ela morta. Fique comigo que vem aí, vem mais. Eu achei estranho isso, né? Me falaram que iam ter algumas manifestações pelo Brasil ontem e eu acabei vendo só carnaval e micareta e povo enchendo a cara nas ruas pelo Brasil. Bom, mas isso não importa, a gente já esperava que fosse ser assim, afinal de contas a Lei Rouanet é que financia esse tipo de manifestação. Porém, o que mais chamou a atenção foi o nosso excelentíssimo ministro do STF, Gilmar Mendes, aquele que mais dá entrevistas na história do judiciário internacional, não demorou para postar a seguinte postagem. As manifestações de hoje contra a anistia dos atos golpistas são a prova viva da força do povo brasileiro em defesa da democracia. Olha que curioso. Quando a direita coloca milhões de pessoas nas ruas, não é democracia, tá? Aí é fascismo, é nazismo. Quando a esquerda coloca alguns bebum e artistas financiados pela Lei Rouanet, aí sim é uma defesa da democracia. Continuando. Em diferentes momentos registraram-se demonstrações de apoio ao Supremo Tribunal Federal, que esteve, mais uma vez, à altura da sua história, cumprindo com coragem e firmeza a missão de proteger as instituições e responsabilizar exemplarmente os que atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Olha que gracinha, né? Em alguns momentos defender o Supremo Tribunal Federal. Falar nisso, eu quero ver isso aqui, ó. Manifestantes carregam bandeira gigante da Palestina. Olha o tanto de gente defendendo terrorismo, né? Mas não, defenderam o STF. Agora eu queria entender, Gilmar Mendes, se isso aqui realmente é a defesa do STF. Ei, comunista, qual é a sua missão? Acabar com o capital e fazer revolução. Curioso como pro Gilmar Mendes isso é uma defesa da democracia. Continuando. Graças à atuação vigilante do STF e à mobilização da sociedade, o Brasil reafirma que não há espaço para rupturas ou retrocessos. Não por acaso, a bandeira que se estendeu nas ruas foi a do Brasil, símbolo maior da nossa soberania, né? A bandeira do Brasil. Eu só vi vermelho, inclusive, até aqui falo, olha só que interessante, né? Esquerda teve grande bandeira do Brasil, mas o vermelho prevaleceu. Vamos lá, vamos continuar, porque o Gilmar Mendes ele é muito importante quando ele fala. A mensagem é clara, é hora de olhar adiante.
Precisamos transformar essa energia democrática do comunismo, da bandeira vermelha, em grande pacto nacional entre executivo, legislativo e judiciário. Pacto nacional, tá, por favor, comprometido com uma agenda de reconstrução e de futuro. O país chama por estabilidade, por avanços concretos em áreas como economia, segurança pública como vocês soltam todos os traficantes e corruptos, meio ambiente e justiça social. Somente com a unidade e visão de longo prazo construiremos um Brasil mais forte. O que você está falando em construir um Brasil mais forte? Você é o ministro do STF, você não tinha que estar falando nada disso. O próprio Gluck reconhece, olha só. Sobre a incoerência, ministros do STF devem manter imparcialidade judicial. Envolver-se em debates políticos pode ser visto como um conflito, pois o judiciário deve julgar sem viés partidário, conforme a Constituição Brasileira, artigo 95. Fontes variadas, como Análise Folha e Estadão, debatem isso, mas não há consenso absoluto. Então vamos vir aqui agora, nisso aqui, ó. Fim de semana de calor no Rio termina com tumulto e 60 ônibus depredados. O povo da esquerda foi pra rua e o resultado, 60 ônibus foram depredados. Tá achando que é brincadeira? Tá aqui, ó. Olha o pessoal da democracia do Gilmar Mendes fazendo um arrastão. Isso que você está vendo é um arrastão, eles estão roubando ali um restaurante nesse domingo. Por quê? Porque a esquerda foi para as ruas. E quando a esquerda vai para as ruas, é sempre isso que acontece, né? E por que eles foram para as ruas em Copacabana? Porque teve show. Show pago com o nosso dinheiro, com artistas decrépitos da Lei Rouanet, que eles retiraram das catacumbas do cemitério artístico, e tá lá cantando. E o curioso é isso aqui, ó. Então, obviamente, foram lá encher a cara de cachaça, participar de um show sem nem saber o que era aquilo ali. Mas isso pro Gilmar Mendes, isto sim é democracia, tá? Pro Gilmar Mendes, a democracia é o povo depredando ônibus, roubando o povo, usando droga nas ruas, enchendo a bunda de cachaça, com artista pago pela Lei Rouanet, isto com bandeira da Palestina. Curioso. Mas eu só queria falar isso, tá? Mais uma prova de que realmente o nosso Supremo Tribunal Federal está 100% politizado. É por isso que eu volto a falar, isso que eles chamam de PEC da blindagem, o PEC da bandidagem, gente, seria a PEC que poderia romper a coleira que o STF tem no Congresso. O Congresso está dissolvido. O Congresso hoje não tem coragem de votar de acordo com o clamor popular, com medo de represália da Suprema Corte. Podem bater em mim o quanto vocês quiserem. O problema no Brasil hoje é a ditadura do judiciário. Enquanto eles tiverem controle do Congresso, essa ditadura vai só piorar. Tá bom? Um abraço. Antes de entrar no conteúdo principal desse vídeo, eu preciso contextualizar algo. O mentor, a cabeça por trás de todo esse processo de degradação, de autoritarismo que aconteceu com o judiciário brasileiro, não foi o Alexandre de Moraes. O mentor, a mente por trás disso, quem arquitetou tudo, foi este cidadão aqui, ó, Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, muito inteligente, muito esperto, pensou, cara, eu vou usar a vaidade do Alexandre de Moraes, porque é uma pessoa extremamente vaidosa, a coragem dele, porque ele aparentemente é uma pessoa corajosa, e vou colocar ele como ponta de lança. Ele vai ser a cara da defesa da democracia, garantindo ao Alexandre de Moraes que ele cuidaria da retaguarda, ou seja, ele seria o responsável por garantir que haveria uma unidade, né, uma ação em corpo para defender tudo que o Alexandre de Moraes fizesse. Falou, Alexandre, tudo que você fizer, eu garanto que eu consigo os votos, tanto no plenário quanto na turma, para a gente poder validar ou legitimar as suas ações, por mais absurdas e autoritárias que elas sejam. Isso vem acontecendo desde 2019. Por isso que este cidadão, esse ministro do STF, Gilmar Mendes, é o que mais dá entrevistas para falar em defesa do STF, contra a Lei Magnitsky, em defesa do Alexandre de Moraes. Porque ele sabe que quando as ruínas desse castelo de cartas que eles fizerem cair, ele vai ser o que mais vai sofrer. Então ele começa a articular e faz visita para banco e já conversou com todos os grandes CEOs dos bancos do Brasil e tenta inventar uma lei. Agora está forçando, né, coagindo o Congresso a aprovar uma lei para proteger os ministros do STF de sanções,
basicamente impedindo que a Magnitsky alcance o Brasil. Lembrando que a Magnitsky no Brasil tem 16 pessoas sancionadas. Dentre essas 16, 15 são traficantes, tráfico de ser humano, terroristas, financiadores de terroristas. Assim, a pior espécie. No meio desses 16 está lá o Alexandre de Moraes. Agora já aumentou, né? Fica a esposa do Alexandre de Moraes e também as empresas dele, o Instituto e o Escritório de Advocacia. Dito isso, vamos escutar o que o cidadão aqui falou. Nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos, prestadores de serviços. Então é preciso entrar um pouco neste mundo e discutir isso. E acho que o Congresso é o locus adequado para esse tipo de proteção. Ele quer... É essa parte que eu fico preocupado, porque ele é um cara inteligente. Isso é inegável. O Gilmar Mendes é uma das pessoas mais inteligentes que já passou no STF, tá? Ele sabe que não tem como burlar a Magnitsky. A Magnitsky, ela não é aplicada no Brasil, ela é aplicada nos Estados Unidos. Os bancos que não a seguirem simplesmente não poderão mais fazer negócios nos Estados Unidos nem terão acesso ao sistema internacional. É isso que não tem como nenhuma legislação brasileira mudar, e ele sabe disso. Isso aqui é um desespero de alguém que está tentando, de alguma forma, se agarrar a uma esperança imaginária. A minha pergunta... Bom, aqui ele de novo. Enquanto não existe essa legislação, o que os bancos no Brasil podem fazer, aqueles cujas pessoas que foram sancionadas têm contas? Até aqui os bancos têm interpretado que as sanções não são extensíveis ou aplicáveis. É esse o entendimento. Isso é mentira, tá? Os diretores, os presidentes dos bancos sabem que virão multas, que virão sanções, que virão impedimento de usar bandeiras de cartão de crédito, que são americanas. Visa, Mastercard, Diner, são todas americanas. Imagine um banco não podendo ter cartão de crédito. Imagine um banco não poder fazer uso do sistema internacional, do sistema financeiro internacional. Esse banco ele deixa de existir. Na verdade, isso aqui é o Alexandre de Moraes não falando o que os bancos disseram, mas tentando passar uma mensagem para os bancos. Ó, vocês não sancionam isso não. Mas agora, eu quero só que você escuta. Caçamos o visto de todos os ministros do PGR e de vários servidores públicos, inclusive de baixo escalão, para entenderem que as sanções são amplas. Nós aplicamos o que diziam que era impossível, sanção Magnitsky a Alexandre de Moraes. Nós expandimos a sanção Magnitsky às pessoas jurídicas, o Instituto que faz a blindagem patrimonial do Alexandre de Moraes e o escritório de advocacia, que é a origem da sua fortuna. E também a sua esposa, que é a advogada prodígio, que obviamente é o braço financeiro da família. Todas essas etapas foram atingidas. O que precisamos fazer a partir de agora? Nós precisamos garantir que todo o peso das sanções sejam sentidos, antes de sancionarmos novos ministros. Lembrando, já está declarado, as novas sanções virão contra Flávio Dino e Gilmar Mendes. O que o Paulo está falando aqui agora? Antes de sancionar novos ministros, os Estados Unidos vão se certificar de que a sanção contra Alexandre de Moraes e a esposa dele tenham surtido efeito. Ou seja, não adianta nada ficar sancionando um monte de gente com a impressão de que isso não tem efeito nenhum. No início do mês de setembro, a OFAC, né, o Departamento Financeiro dos Estados Unidos, mandou uma carta para bancos brasileiros justamente perguntando, e aí, vocês fizeram o que a gente está falando? Senão vocês vão perder acesso ao mundo. Ou vocês vão virar uma ilha, isolados. E até agora, aparentemente, não houve uma resposta. Aí que o pau vai comer. Então continua, vamos ouvindo aqui. Antes de novos nomes serem acrescentados, e vocês vão ter que ter paciência, nós precisamos passar por essa fase que nós estamos passando agora. A fase do choro e do ranger de dentes. A fase de contas, sites que caem do ar, contas canceladas. Eu vou noticiar aqui no Paulo Figueiredo Show, anota aqui, câmera 2. Agora sim. Anotem aí, eu ainda vou noticiar no Paulo Figueiredo Show que a conta do iCloud do Alexandre foi cancelada, que a conta do WhatsApp do Alexandre vai ser cancelada. Eu ainda vou noticiar aqui nesse programa, no Paulo Figueiredo Show, uma terça, uma quarta ou uma quinta, você ouvirá essa notícia aqui. Dani Lima vai estar desesperada, porque ela não vai ter mais com quem conversar por WhatsApp.
e você vai estar aqui rindo comigo. Não vai haver mais conta em rede social, não vai haver mais Microsoft Teams para fazer audiência virtual, não vai haver mais WhatsApp, não vai mais ter iPhone, e não adianta comprar não sei se vende na Havan, se vende celular, mas não adianta ir na Havan comprar Android vagabundo para usar a conta do Google, não, porque a gente vai descobrir a sua conta do Google e o seu conta no Google Play também será desconectado. Quero você usando aquele Nokia antigo, aquele tijolão bacana, usando uma pochete por baixo dessa tua capa de pseudo-juiz. Bom, e aí ele não para. Então veja, Gilmar, não somente não tem essa história de que os Estados Unidos estão recuando, como também nós temos esse novo desenvolvimento relacionado aos bancos que estão achando que não tem ninguém vendo o que eles estão fazendo. O que o Rick McCormick pediu é simples. Já que os bancos brasileiros estão interpretando de forma alucinada a Lei Magnitsky, eu peço ao Departamento do Tesouro que cite especificamente as obrigações que eles devem cumprir. Então, eu agradeço muito aqui ao ministro Gilmar Mendes, que nos deu essa confissão de bandeja, dizendo que os bancos não estão cumprindo, pelo menos em parte. E é verdade. Ao dar essa entrevista, Gilmar Mendes basicamente disse que os bancos não fizeram nada. A Magnitsky. Certamente, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos vai achar essa informação muito interessante. Agora, se eu fosse da Faria Lima, e eu tenho falado isso, eu estaria de olho. Não somente pelas multas bilionárias que nós já citamos como sendo possíveis e prováveis aos que descumprirem a Magnitsky, mas também porque, se ficar provado, e o Gilmar Mendes está fazendo isso por nós, obrigado, que os bancos estão deliberadamente descumprindo as sanções americanas para proteger um violador de direitos humanos, aí as sanções secundárias podem não ser mais somente contra o BTG, o Itaú, o Banco do Brasil, mas também contra os CEOs e os demais tomadores de decisão. A pergunta que fica, portanto, cara, é a seguinte... Peraí. Essa aí eu não tinha... Então, basicamente, se os bancos continuarem a não fazer nada, pelo que o Paulo falou, eles vão para cima dos presidentes dos bancos, dos CEOs desses bancos também, porque são eles que estão trabalhando para manter essa proteção. Isso é paulada, cara. Isso aí é paulada. Até onde a Faria Lima e os seus integrantes estão dispostos a ir para defender Alexandre, em breve Gilmar. Será que eles estão mesmo dispostos a enfrentar as sanções secundárias por causa deles? Veremos. O que eu sei é o seguinte: toda essa movimentação do Supremo para tentar escapar, mesmo que um pouco das sanções, mostra que eles estão desesperados. Reparem que nós nunca mais tivemos efetivamente piadas sobre Magnitsky, que ninguém mais brinca dizendo, fazendo aposta para saber quem vai perder o visto primeiro, até porque todos eles perderam. E eu posso dizer que os tempos mudaram muito. Mudaram. Bom, para concluir, o que ficou claro aqui? Gilmar Mendes, ao dar uma entrevista falando que não teve alteração nenhuma na vida do Moraes e de ninguém, ele declaradamente fala, então, ele confessa que os bancos não fizeram nada. Os Estados Unidos agora vão pedir ações, se não tiver, então virão multas, pelo que eu entendi. E essas multas para bancos, gente, são bilionárias. Um banco francês recebeu a multa de dezenas de bilhões de dólares. E os CEOs e presidentes dos bancos também serão sancionados por serem interpretados como financiadores ou cooperadores, né, cúmplices de um sancionado por violar direitos humanos. A verdade, a sensação que a gente estava tendo era essa mesmo. Cara, esse trem não deu nada, essa Magnitsky não deu nada. Vamos ver se essa impressão muda agora, né? Não vai recuar, não vai ter acordo caracu. E a única saída começa com a aprovação, como dissemos, de uma anistia ampla, geral e restrita. Quando o assunto são Estados Unidos, eles não conseguem evitar falar sobre o assunto, mas eles estão mais perdidos que cego em tiroteio. Esse desespero é uma mistura um pouco de, uma análise ruim, fontes que não são confiáveis, e o tal do wishful thinking, que é uma expressão em inglês de quando você trata alguma coisa não como ela é, mas como você gostaria que ela fosse. E exatamente por essa razão, nós temos uma sequência, no mínimo, interessante de reportagens que eu quero trazer aqui para vocês. Vamos começar pela melhor, que é uma notícia do Pablo Giovanni, para o Metrópolis, e diz o seguinte: Estados Unidos avalia que novas sanções a ministro do STF
serão inevitáveis. Segundo a reportagem, o governo Trump teria chegado ao entendimento que está chegando o momento de sancionar outros integrantes do Supremo Tribunal Federal através da Lei Magnitsky pelo seu apoio ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes. Dentre os nomes, a mesa do Trump, estão sobretudo Gilmar Mendes e Flávio Dino. E assim, se você assiste ao Paulo Figueiredo Show, isso não é absolutamente nenhuma surpresa para você. Eu diria que o pessoal do Metrópolis talvez até assista o Paulo Figueiredo Show. É evidente que as sanções contra os ministros do STF e demais autoridades que sejam cúmplices em violações de direitos humanos continuam na mesa, continuam sob análise. Também é evidente que um favoritaço, eu disse isso aqui a vocês, as próximas sanções é o Gilmar Mendes. Afinal, ele é um dos que mais defende o Alexandre de Moraes publicamente e também o mais vocal na defesa da tese de que qualquer anistia aos perseguidos políticos seja inconstitucional. E eu disse isso aqui a vocês nos últimos dias, que a partir dessa semana que se passou, a minha prioridade é o Gilmar Mendes. Não significa que ele vá ser sancionado antes dos demais, que largaram ali na frente, tem uma facilidade. Mas significa que o meu esforço e dedicação está voltado especificamente ao Gilmar Mendes. E assim, não foi só o Alexandre que foi atingido pelas sanções, né? Foi também a Viviane. E assim como não foi só o Alexandre, a ideia é que também cheguemos à esposa e aos institutos do Gilmar Mendes, né? Especificamente a Guilmar Mendes, é sócia do escritório Bermudes Advogados, e também há o IDP, que é um instituto de ensino que rende milhões ao Gilmar e à sua família, especialmente ao seu filho, Francisco. Todos, obviamente, entram na mira das sanções. E quem tem dúvidas disso, a essa altura do campeonato, é maluco. Então, a reportagem do Metrópolis é um sinal inequívoco do que eu venho dizendo há muitos meses. O Trump não vai recuar, não vai ter acordo caracu, e a única saída começa com a aprovação, como dissemos, de uma anistia ampla, geral e restrita. Porém, contudo, todavia, mas, entretanto, como eu disse no início do programa, a imprensa está confusa. E está confusa porque, ao mesmo tempo em que eles relatam isso, há também quem publique a seguinte matéria. E essa é realmente esquizofrênica. Risco à economia dos Estados Unidos fez o Trump mudar a sua postura sobre o Lula e o Brasil. Entenda. Entenda é violento. Quem lê uma porcaria dessas acha que os Estados Unidos estão enfrentando uma crise econômica sem precedentes e que essa é a razão pela qual o Trump chamou o Lula para conversar. Ele está com medo que as tarifas ao Brasil possam destruir irremediavelmente a economia americana. Lembra que eu falei sobre o negócio do wishful thinking? É isso aí. Mas a realidade é mais essa aqui, que a Reuters publicou recentemente, há menos de uma semana. A economia americana cresce no ritmo mais acelerado em quase 2 anos no segundo trimestre. Mas beleza, vamos fingir que a gente acreditou no pressuposto mentiroso que o Trump está com medo do estrago que o Brasil pode fazer na economia americana. Ainda assim, eles estariam errando no final das contas. Porque, vejam, uma coisa é o inverso da outra. Ou vem mais sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, ou então o Trump recuou por estar preocupado com a economia. As duas coisas reportadas pela imprensa não podem ser verdade ao mesmo tempo. Daí, ao mesmo tempo que eles falam que o Trump recuou e vai conversar com o Lula, tá lá o pessoal da Globo News falando que está preocupado com a reunião entre eles. Atenção, mídia do establishment, vocês têm que se decidir. Vocês passaram um tempão dizendo que a reunião era boa. Agora, a reunião é boa ou não? O Trump recuou ou vai sancionar mais ministros? Tem que se decidir. Por isso que eu falo, se você ainda se informa por esses caras, mesmo que minimamente, você fica completamente maluco. Tem um advogado, amigo meu, bem bolsonarista, que ele fica... Você viu o que falaram na Globo News hoje? Eu falo assim, com certeza não. E aí ele me fala uma asneira. Aí eu falo assim, querido, você tem que parar de ver essa porcaria. Porque os caras, dá pra dizer que
estão perdidos. Não só perdidos, mas eles não sabem o que dizer, já é quinta-feira e até agora, cadê a reunião do Trump e do Lula? Que ia acontecer e não aconteceu? Era reunião, aí depois virou teleconferência, aí agora estão dizendo que é uma ligação, daqui a pouco vai ser uma troca de zap, e nada da reunião fantástica, que teria sido uma vitória do Lula, ou, nas palavras dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a Dani Lima, um respiro, uma luz. Nada dessa reunião acontecer até agora. É porque vocês não conseguem reportar a realidade. Eu falo, é uma mistura de análise ruim, fontes que não são confiáveis e o wishful thinking. E o pior, vira e mexe, aparece alguém na direita caindo nessas mentiras e dizendo, oh meu Deus, está tudo acabado. Oh, e o que será? Quem poderá nos defender? O que antes parecia impossível, agora começou a acontecer. Magnitsky, visto, sanções, bloqueios, pressão real e anistia no horizonte. E aí, meus amigos, o que vocês acharam dessas bombas? Agora eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo e aproveite. Agora eu quero saber quem realmente ficou até o final desse vídeo e quem realmente está comprometido em ajudar a compartilhar, a fazer a diferença aqui no Brasil. Eu quero que você comente aqui embaixo, vai dar merda. E eu quero ver quem chegou até o final do vídeo aqui, que isso é muito importante para todos nós e aqui pro canal também, pra gente continuar divulgando a verdade aqui no Brasil. Não esquece, deixa o like, se inscreva no canal, ative os sininhos para não perder nenhuma atualização e compartilha esse vídeo com seus amigos que também estão cansados dessa situação ou até seus inimigos também, é muito importante. Tamo junto, um forte abraço para todos vocês, até o próximo vídeo e o Brasil acima de tudo. Grande abraço.